Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula de interpretação de saias. E hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente para vocês, uma aula bem mais simples. Eu já dei para vocês a aula de base de saia reta, mas hoje eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer somente com essa base. Eu sei que muitas pessoas que gostam de costurar são um pouco resistentes quando a gente fala em modelagem, principalmente em relação às etapas, né? Cumprir as etapas necessárias, que é a construção da caixa base, do molde base, aí passar para a interpretação e depois passar para a fase de corte e de costura. Então, para algumas pessoas isso parece muito difícil ou muito trabalhoso, e aí que acontece tantos erros. A pessoa vai direto para a última fase, que é de corte, de costura, e acaba errando no caimento, acaba errando na construção da peça. E por isso eu vim aqui quebrar um pouco essa barreira, eu vou tentar tirar isso da cabeça de vocês. Então hoje eu vou mostrar uma saia super simples. Eu tenho aqui uma base de saia reta da minha filha Sofia, porque ela vai viajar, pediu para eu fazer algumas roupas para ela. Então ela encontrou esse tecido aqui no meio das minhas coisas, ó, um xadrez super tradicional. E levando em consideração que ela é uma adolescente cheia de personalidade, né, que a gente não vai ligar nem para tendência, nem para que estação que a gente tá, eu resolvi fazer uma saia para ela do jeitinho que ela quer. E a saia é muito simples, gente. Com a base da saia reta, eu só vou fazer as coisas mais básicas de acabamento, como colocar o cos, colocar o zíper e fazer a barra. Nada mais. Então vocês vão acompanhar isso aqui comigo e vão entender o que é possível fazer somente com a base da saia reta. Olha só, pessoal, então eu já tô aqui com o meu tecido, ó, é um retalho que eu tenho aqui em casa, de um tecido que eu usei para fazer uma calça no inverno. E eu tô com as duas bases daqui, frente e costa, são exatamente iguais, mas eu usei duas vezes só pra gente demonstrar. Eu até já tava fazendo quando eu tive a ideia de gravar pra vocês. Então eu já fiz a barra, já calculei a barrinha aqui de 2 centímetros, e aqui também eu já tava calculando um cos de 4 centímetros. O que acontece? Quando a gente faz a base da saia reta, a gente calcula ela da linha da cintura até o comprimento que a gente quer, né? Calcula ali a linha do quadril também até chegar ao comprimento. Então, quando eu quero fazer uma saia mais baixa, quando eu quero descer um pouco essa cintura, ou quando eu quero colocar um cos, tudo isso eu tenho que ir descontando do molde, né? Porque se eu colocar pra cima, vai ficar acima da linha da cintura. Aqui, as minhas bases estão da linha da cintura até o comprimento que a Sofia quer a saia dela. Mas eu vou usar um cos reto aqui, eu não vou usar cos anatômico, hoje eu vou fazer um cos bem simples para essa aula ficar bem simples também. Então eu calculei 4 centímetros aqui abaixo da linha da cintura, que é onde eu vou colocar o meu cos, e eu vou retirar essa faixa de 4 centímetros. A saia não vai ficar abaixo da cintura, ela ainda vai continuar na linha da cintura, porque nesse lugar que eu tô tirando o excesso do molde, eu vou colocar o cos no lugar. Então, eu estou tirando 4 centímetros para calcular a parte principal da minha saia, mas depois eu vou acrescentar um cos reto, também com 4 centímetros, para repor esse lugar, porque ela quer uma sainha de cos mais alto, tá? E o meu molde é isso, meu molde tá pronto. Eu vou colocar um zíper invisível na lateral, então se eu quisesse cortar os dois moldes na dobra eu posso, mas como eu tenho retalho, eu vou cortar o molde das costas 2 vezes, né, com margem de costura no centro, e o molde da frente na dobra. Então eu vou posicionar aqui para vocês entenderem. Prontinho, meu tecido tá posicionado. Aqui tá o sentido da orelha para eu me guiar diante do corte. E eu vou posicionar a parte da frente na dobra. Contando que aqui esses 2 centímetros já é a minha barra, então eu não preciso deixar margem de costura na barra, vou deixar só ao redor. E a outra parte, que é as costas, não precisa ser na dobra, porque eu vou fazer uma margem de costura aqui no centro. Então agora, nesse momento, já que é um xadrez, eu posso cuidar para alinhar o molde aqui pela parte de baixo, pela barra, e daí eu vou conseguir encontrar as listras nas laterais, tá? Eu vou ter esse cuidado aqui para ter um capricho a mais. Eu vou segurar a minha saia com os meus pezinhos. E agora é só cortar a minha saia. Eu posso deixar uma margem de costura simples, né? Porque eu já tenho habilidade em colocar o zíper. Mas se vocês quiserem deixar uma margem de costura um pouquinho maior, tipo 1,5, para facilitar a colocação do zíper na finalização, também é legal para vocês que estão começando, tá? Então agora eu vou cortar a minha saia. E aqui a gente pode ter atenção para fazer um piquezinho nas pences, tá?
Prontinho, a parte principal da minha saia tá cortada, eu vou reservar porque agora eu vou calcular o meu cos. Eu queria até ter colocado um bolsinho nessa saia, mas o tecido não ia ser suficiente. Então eu vou deixar pra colocar um cos com os passadores pra ela poder usar com cintinho, que vai ficar bem legal. Olha só, pessoal, eu tenho aqui um pedaço de papel e eu vou calcular um cos bem simples, retangular mesmo, um cos reto que a gente chama, que não vai ser anatômico, tá? Ele vai ser reto para passar ao redor da cintura. Então é bem simples, já que eu quero fazer somente com um fecho de zíper invisível, que eu não vou colocar botão, então é somente calcular um retângulo com a largura da cintura dela, da circunferência da cintura dela, com a altura que eu quero para esse cos. Como eu retirei 4 centímetros da saia, né, para baixo da cintura, e ela quer que a saia fique na altura da cintura, então eu vou voltar esses 4 centímetros no cos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta de 66 centímetros, que é a circunferência da cintura dela, por 4 centímetros de largura. Eu vou marcar aqui 4 centímetros de largura em toda a extensão. E aqui com o meu esquadro eu vou finalizar o meu retângulo. Então essa aqui é a representação do meu cos e eu corto ela 2 vezes e o sentido do fio é o mesmo sentido como se a gente estivesse olhando a roupa em pé, tá? Eu não posso cortar no sentido da largura, eu tenho que cortar no sentido da altura, levando em consideração o fio do tecido, o fio do comprimento. Em outra aula eu dou esses detalhes pra você, quem me acompanha aqui um tempo já sabe sobre isso, quem viu o caminho da modelagem também. Inclusive, essa saia base é a que vocês aprenderam lá no caminho da modelagem, então vocês vão ver como que dá pra fazer um monte de coisas somente com aquela base que vocês já aprenderam, tá? Agora eu posso calcular minha margem de costura aqui pra ficar mais fácil de cortar no tecido, ou eu posso cortar direto no tecido. Eu, como já tenho uma certa experiência, eu prefiro cortar direto no tecido. Então, eu vou cortar o meu cos exatamente como ele está. Então, agora com o meu cos pronto, eu vou encaixar ele no meu tecido, no melhor lugar que eu acho, respeitando a margem de costura, e posso fixar ele com alfinete, porque ele é muito estreito. Prontinho, todas as minhas peças cortadas e agora eu vou começar a sequência operacional. Eu não vou mostrar para vocês a máquina funcionando, como sempre eu vou mostrar a sequência operacional, contando que vocês já têm o mínimo de experiência, pelo menos com a costurinha reta, que é o que mais importa. Então vamos lá. Esse tecido, ele desfia muito, ele tem uma característica de ser muito desfiento. Então eu preciso passar uma overlock na barra. Para quem não tem overlock, existem outras maneiras de fazer essa costura. Por exemplo, a costura francesa, que não fica aparente. Mas como não é o meu caso, eu vou passar overlock ao redor de todas as partes, inclusive do cos, porque tá desfiando bastante. Então eu vou fazer essa etapa, vou passar overlock em todas as peças e aí eu venho aqui dar o próximo passo pra vocês. Prontinho, pessoal, eu já tô com todas as minhas partes overlockadas, ó, a minha frente, as minhas 2 partes das costas e também as minhas 2 partes do cos. Agora, o que eu vou fazer? Fechar as pences. Eu vou fechar todas as pences, frente e costas, e vou unir a minha saia, deixando só um dos lados abertos, que é onde eu vou colocar o zíper. Então, eu vou adiantar fazendo esses 2 processos, o fechamento das pences, o fechamento do centro das costas e o fechamento também de uma das laterais. E aí, eu venho aqui dar as próximas coordenadas para vocês em relação ao cos, porque eu vou colocar uns passadores também, tá? Eu já fechei a minha saia, ó, fechei aqui o centro das costas, fiz as pences. Em uma das laterais eu fechei somente da linha do quadril pra baixo, que é pra ela poder vestir. Deixa eu mostrar do avesso pra vocês. Ficou assim, eu já passei ela também, as costuras pra cada lado. E a lateral que ela escolheu pra ser a lateral do zíper, eu deixei ainda uma abertura. Lembrando que não tem regra pra isso, tá? O zíper você coloca de acordo com o seu hábito de vestir. E agora a gente vai falar sobre o cos. Eu já adiantei o cos pra ficar um vídeo bem rapidinho, né, já que eu não tô mostrando a costura. Então vocês lembram que eu cortei 2 faixas de cos e o que eu fiz foi unir elas pelo avesso. Eu uni uma das laterais, passei tanto o overlock quanto a costura reta. Eu passei elas assim, eu uni com uma costurinha de reforço, essa que vocês já conhecem, eu já mostrei antes. Então eu passei com uma costurinha de contenção, uma costurinha de reforço para o lado que vai ficar por dentro da minha saia. E agora eu vou aplicar esse cos na minha saia. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer passador,
Mas a Sofia não quis de jeito nenhum, então eu abortei missão. Vou fazer um cos bem simples mesmo, com abertura lateral, com um zíper invisível. Então, com a minha saia pronta, agora é só colocar o cos. Eu vou começar a colocar pelo lado direito da saia, ó, as costuras estão pra dentro e aqui é o lado direito da saia. Então, eu também vou pegar o lado direito do meu cos. E qual que é o lado direito do meu cos? É o lado que não tem a costura de contenção, que não tem aquela costurinha de reforço. Aquela costurinha vai ficar pra dentro, então ela é o avesso da minha saia. Então, com o lado direito do meu cos, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar primeiro nessa lateral, e eu já posso ir alfinetando o meu cos por toda a extensão da minha saia aqui pela cintura, tá? Eu vou fazer isso enquanto vocês acompanham aí, mas eu vou passar o vídeo bem rapidinho para ficar mais ágil. Prontinho, agora que eu alfinetei todo o meu cos ao redor da cintura da minha saia, eu vou passar uma costura reta de fora a fora e depois eu venho mostrar pra vocês como é que a gente vai aplicar o zíper. Prontinho, gente, eu já apliquei o meu cos, só de um dos lados, eu não acabei ele ainda. Então, olha só como é que fica. Não sei se dá pra ver por causa da estampa, mas eu coloquei ele todinho ao redor da saia, unindo direito com direito. E quando eu viro, ele já fica assim, ó, com aspecto bem limpinho, tá? E depois que eu aplicar o zíper, essa parte aqui vai dobrar, dando o acabamento que eu preciso. Mas primeiro eu tenho que aplicar o zíper. Então, como eu sempre oriento vocês, eu gosto de colocar o zíper de baixo pra cima. Pra mim, eu acho mais fácil, até mesmo pra ficar o arrematezinho certinho ali na finalização. Então, como eu já falei outras vezes também, eu sempre tenho um zíper grandes, porque eu compro no atacado, então eu compro ele já grandão, que daí eu posso cortar do tamanho que eu quiser. Mas vocês também podem comprar já do tamanho certinho, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou virar minha saia do avesso, deixando essa abertura do zíper, e eu vou posicionar o zíper com o final dele batendo aqui com o final da minha abertura, tá? Então, eu vou alfinetar esse zíper de fora a fora dos dois lados para manter ele na posição, para poder passar a costura sem que ele saia do lugar. Prontinho, gente, o zíper tá aplicado, olha só. Olha como eu deixei a parte que vai por trás do cos solta, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Abre o zíper, tá? Não corta com ele fechado, pelo amor de Deus, porque senão o cursor vai embora. Abre o zíper, pega uma tesoura, de preferência, outra tesoura que não seja de cortar tecido, pode ser de cortar papel mesmo, e corta o zíper, deixando apenas um excesso para o acabamento. E agora eu quero que vocês prestem atenção, eu já mostrei isso em outra saia, naquela saia que simula um envelope, mas eu vou mostrar de novo. Agora olha só o que a gente vai fazer. Com o zíper aberto assim, eu vou colocar esse zíper para o lado aqui, ó, tá vendo? Vai ficar remontadinho assim, olha só. Vou colocar ele pra baixo aqui, pro ladinho. E eu vou colocar o meu cos por cima, dessa forma. E aqui eu arremato com uma costura. Essa costura não precisa ser bem pertinho com o calcador de zíper invisível. Ela pode ser com largura de calcador normal, até pra não travar na hora de subir, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou passar essa costura aqui dos dois lados. E aí eu venho mostrar pra vocês como é que a gente vai arrematar esse cos pra finalizar ele. E aí só fazer a barra e a saia vai ficar pronta. Eu vou finalizar o zíper, daí eu já venho mostrar pra vocês como é que foi o processo. Prontinho, gente, eu já finalizei o zíper. Olha só como é que fica. Fica mais afastado aqui e aqui do outro lado fica juntinho. Só que ficou um excesso aqui dentro, ó. Porque do avesso ficou assim. Então agora eu posso cortar esse excesso. Depois que eu vejo que tá certinho, que tá batendo, eu corto esse excesso. Eu arremato, mas eu não arremato muito perto da costura reta. É só pra tirar esse excesso grosseiro mesmo, tá? Vou fazer isso do outro lado também, cuidando pra não chegar perto. E assim vai facilitar a subida e a descida do meu zíper. Então, agora que eu finalizei o meu zíper, né, que eu já emboti no meu cos, eu preciso finalizar o meu cos, porque ele ainda tá solto, né, como a gente pode ver. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar uma costura bem rente aqui, ó, embaixo do meu cos, tá vendo? Eu vou dar uma puxadinha e vou entrar com a costura ali, porque daí vai pegar bem no finalzinho desse cos que tá só overlockado. Eu vou fazer isso e depois eu coloco a câmera bem de pertinho pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou uma costura bem limpinha. Eu vou fazer esse processo, já vou fazer a barra também. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou mostrar a saia pronta pra poder mostrar esse acabamento bem de pertinho pra vocês. Olha só, gente, nem aparece, tá vendo? Se eu puxar assim, você consegue ver, tá vendo?
porque daí o cos fica bem limpinho desse lado. E aqui do outro lado, ó, também não aparece, porque ficou bem pertinho do overlock, tá vendo? Então fica um acabamento bem limpinho da nossa saia. Prontinho, gente, esse é o nosso resultado da saia de hoje. Lembrando que foi um vídeo mais rápido e mais simples, porque eu quis demonstrar para vocês o que é possível fazer somente com o traçado base da saia. Tantas pessoas acham que as bases não são necessárias, quando na verdade elas são fundamentais, não só da saia, mas de todas as partes do corpo, porque são elas que possibilitam que você construa peças com caimento e acabamento perfeitos. Não dá para pular etapas na modelagem. E quando você entende isso e aprende com uma técnica mais fácil, com uma didática mais simples, como é a do Costura que Cura, essas fases passam a ser mais naturais, mais simples e você consegue ter domínio e mais autonomia na sua profissão. Eu fico por aqui hoje, quem sabe no próximo vídeo eu demonstro para vocês o que é possível fazer somente com a base da blusa, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula.